supermercado, o consumidor normalmente encontra 3, 4 ou no máximo 5 variedades de cada alimento. É o que acontece no caso do feijão, por exemplo. O que praticamente ninguém sabe é que o Brasil tem capacidade para produzir 12 mil variedades do grão. Isso só é possível porque há 40 anos o Brasil começou a entender a importância de ter um banco de sementes, ou na linguagem dos cientistas, de germoplasma. A iniciativa foi da Embrapa, uma empresa pública que até hoje recebe exemplares do mundo todo. Já são 125 mil amostras guardadas, um tesouro essencial para garantir a segurança alimentar do planeta. Essa variabilidade genética é que vai permitir que a gente possa, então, numa determinada situação, de uma praga ou de uma condição climática, gerar novas cultivares que podem ser utilizados para a agricultura. Assim que chegam a esse prédio da Embrapa em Brasília, as sementes são documentadas, contadas e desidratadas. Depois disso, o material é submetido a um controle de qualidade. E as amostras que passam no teste são colocadas em câmaras frias como esta. Aqui, a temperatura é de menos 20 graus. Nós precisamos de duas condições para que as sementes permaneçam vivas por longo período de tempo, que é o que a gente precisa aqui. Então, uma dessas condições é que as sementes tenham baixo conteúdo de água, né? Ela não pode ter muita água dentro dela, porque outra condição que a gente precisa é baixa temperatura. Como as sementes são submetidas a uma temperatura de menos 20 graus, se a gente deixar muita água dentro dessa semente, há uma formação de gelo no interior dela e que acaba rompendo todas as células e levando à morte dessas sementes. Mas algumas variedades precisam ser guardadas em condições diferentes para não perderem a capacidade de germinação. Uma alternativa é a conservação in vitro. Essa tecnologia permite que a gente mantenha as plântulas, né, que são as plantas em estágio bem inicial, em meio de cultura dentro de frascos, como tubos de ensaio, por exemplo. No maior banco genético de sementes da América Latina, estão conservados materiais capazes de gerar milhões de plantas, de árvores frutíferas a leguminosas, de grãos trazidos para o país na época do descobrimento, a remanescentes da Mata Atlântica. Principalmente as sementes que a gente chama de sementes crioulas, né? Que vieram com o descobrimento do país e aqui se adaptaram. E nós temos feito um esforço muito grande no sentido de que todo esse material genético seja preservado, porque isso é um patrimônio brasileiro. E boa parte desse patrimônio está disponível à população e pode ser acessada a qualquer momento. Mas o maior desafio dos pesquisadores é usar o material do banco para fazer o chamado melhoramento genético. Esse processo pode durar até 15 anos, mas é essencial para garantir a produção de novas sementes que sejam resistentes a pragas, por exemplo. Mas aí você me pergunta, né? Será que a gente tem que esperar para que haja uma praga, por exemplo, a ferrugem da soja, né, que aqui chegou e que destruiu a plantação de soja e aí que a gente foi buscar uma alternativa? Não, nem sempre é assim. A gente pode trabalhar no que a gente chama de melhoramento preventivo. E atualmente a gente tem programas de melhoramento preventivo com arroz, né? Existem pragas de arroz que não estão aqui no Brasil, mas a gente já está trabalhando para que tenha variedade de arroz resistente a essa praga. E a expectativa é que nos próximos anos o trabalho desses pesquisadores seja ampliado. É que a Embrapa construiu uma nova estrutura. A capacidade é 4 vezes maior que a do antigo prédio. Ao todo foram gastos 13 milhões de reais. Com o investimento, além de receber mais amostras de vegetais, o banco vai armazenar sêmens e embriões de animais ameaçados de extinção. Estou falando de animais de fazenda, animais de produção. Então nós conservamos bovinos, bubalinos, equinos, asininos, caprinos, ovinos e suínos. São as 7 espécies que estão armazenadas no banco genético. São raças que se originaram de animais trazidos pelos colonizadores portugueses e espanhóis desde o início do descobrimento do Brasil. Então essas raças se adaptaram a determinados nichos ecológicos, como no Pantanal, que nós temos uma raça de bovinos e uma raça de equinos, que se adaptaram nos últimos 200 anos.
e tem características únicas que são fundamentais para os nossos sistemas de produção. O material genético é conservado em nitrogênio líquido a 196 graus negativos. Estamos falando da técnica chamada de criopreservação, que também vai ser impulsionada no novo espaço. O grande diferencial é que nós teremos agora, a Embrapa adquiriu, uma planta de extração de nitrogênio líquido do ar. Ou seja, nós não vamos depender de comerciantes que venham aqui nos trazer nitrogênio líquido, o que às vezes pode atrasar. Então nós temos um equipamento que vai diariamente estar extraindo nitrogênio líquido do ar e automaticamente alimentando os botijões. Nós temos certeza que a nossa capacidade de armazenamento vai aumentar muito. E a expectativa é mesmo ousada. Quando todo o complexo estiver funcionando, em vez do 7º, o Brasil terá o 3º maior banco genético do mundo. A gente está trabalhando com as perspectivas de futuro de 50, de 100 anos. Essa estrutura deve ficar aí, né? Ela tem toda a estrutura moderna dos laboratórios de in vitro e de criopreservação, de banco de DNA, tudo de animal, planta e micro-organismo. Então é uma estrutura bastante moderna, digamos, com o que existe hoje no mundo, né? E preparada para aguentar aí os desafios que a gente tem da conservação.